Nós temos falado aqui nas terças-feiras sobre o Pai Nosso e hoje nós vamos encerrar falando a terceira parte desse estudo. Mas, rapidamente, eu gostaria de incentivar vocês, como nós temos falado, a não apenas ler o Pai Nosso, né, como uma oração comum, mas realmente entendemos que o Pai Nosso é uma oração poderosa. E Yeshua nos deu essa oração para que nós pudéssemos realmente orar todos os dias e clamar a Deus para que Deus realmente cumpra essa oração em nossas vidas. Você crê? Amém? Então ore comigo mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na tua casa. Continue nos abençoando em nome de Yeshua. Amém. Se assente, mas se assente dando glória a Deus. Bem, nós já falamos aqui, né, que a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, né, Deus, Ele é o nosso Pai. Sim ou não? Ele é o seu Pai também? Aleluia. Ele está nos céus, governa sobre todas as coisas. Ele é santo. Aleluia. Que realmente o reino dele venha sobre nós. Que a vontade do Senhor seja realizada nas nossas vidas, assim, né, na terra, como ela é realizada no céu. E hoje nós vamos falar, né, o pão nosso de cada dia, daqui para frente. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 5, 7. E eu já vou lendo aqui. Diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Diga assim: Deus cuida de mim. Quando nós olhamos o Pai Nosso, ou quando nós olhamos essa parte, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é interessante pensar que nós temos necessidades, né? Eu tenho necessidades, você tem? Nós temos. Mas nós temos que entender, e realmente quando lermos isso aqui, é que Deus sabe disso. E que Ele deixou uma oração para nós, para todo dia nós falamos: Senhor, não é o pão nosso de amanhã, não é o pão nosso daqui a um mês, não, Senhor, hoje eu preciso que o Senhor me ajude nas minhas necessidades. E todos os dias nós oramos ali, Deus é fiel para ajudar a cada um de nós. Deus é poderoso, amados. E eu gosto de historinhas, vocês conhecem muito bem. Eu ouvi uma história uma vez de uma mulher, que ela disse o seguinte, uma história, que ela era uma serva do Senhor temente. E ela era pobre, passava necessidade, e ela estava na sua casa, no seu muro ali, no seu jardim, orando: Senhor, não tenho pão, não tenho comida, estou passando necessidade, me ajuda. Aí, do outro lado do muro, morava um vizinho abençoado. E o vizinho escutou aquela oração. Aí o vizinho rico falou assim: vou pregar uma peça nessa mulher. Sabe o que eu vou fazer? Ele foi lá, comprou algumas coisas no mercado e foi jogando em cima do muro. Foi jogando. Um belo dia ele chegou e bateu lá na porta da mulher. Falou assim: aí, seu Deus não faz nada por você não. Quem trouxe essas coisas aí que você comeu, pão, essas coisas, foi eu que joguei pelo muro. Aquela mulher com um sorriso, né, serva de Deus, falou assim: Deus usa quem Ele quer para abençoar os seus. É tremendo saber que Deus cuida de nós. E existe uma outra história que eu já ouvi o pastor Marco Feliciano falando essa história, e eu realmente me arrepio todas as vezes que eu conto essa história e penso nela. Ele fala que um dia uma mulher, serva de Deus, ela saiu da sua casa, ela era pobre, mulher viúva, ela era viúva ou separada, agora não me lembro, mas ela tinha 3 filhos. E ela saiu de casa para ir orar. Ela foi para a igreja orar, igual nós estamos aqui, orar, clamar a Deus, buscar a Deus. E quando ela estava lá, um menino mais velho, mais ou menos, né, como a Carol ali, do tamanho do Miguel, olhou no armário um saquinho com um pó vermelho. E na cabecinha dele, aquele pó era suco. Ele fez o suco e deu para os seus 2 irmãos tomarem. Aquilo era veneno. Os 3 meninos morreram. A mãe chega desesperada no necrotério, olha aquela situação, desesperada. E aí, segundo consta, ela quer entrar, não podia entrar, mas segundo a história, de alguma forma ela conseguiu entrar ali naquele lugar. E ela diz assim, a história, que ela chega para o primeiro filho, o mais velho, me parece, e começa a orar, fala: Senhor, eu não sou uma mulher qualquer, eu não sou vagabunda, eu não sou uma prostituta, eu estava orando. Eu estava na tua casa orando. E os meus filhos morreram.
E diz a história que o pastor Marco Feliciano conta que ela começou a orar pelo primeiro. Enquanto ela orava pelo primeiro, de repente o fôlego voltou para aquele menino e respirou. E aí ela foi para o segundo. Senhor, eu estava orando por esse também. Ressuscita o segundo. E aí ela vai para o terceiro, ora por ele também, ressuscita. Foi um rebuliço no hospital, foi uma loucura total. O médico ficou de cabelo em pé. Porque a medicina fala o seguinte: quando ela não entende o que acontece, ela fala assim, não, alguma coisa devia estar errada, não era isso tudo. Mas não explica como que uma pessoa, 3 meninos mortos, não era isso. E aí aquela mulher chega para o médico, né, o médico conversando com a mulher, já, tipo assim, atribulado pelo que aconteceu, o médico falou assim, então, você agora vai ter que comprar leite, porque os meninos engoliram veneno, é bom, né, para poder eles se alimentarem. A mulher fala assim, doutor, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para comprar uma lata de leite. Diz que o médico olhou para ela e falou assim, você é doida? Com a fé que você tem, o Deus que você serve, acho que se você orar, Deus faz sair leite da torneira para você. Eu falei, gente, Deus é poderoso para cuidar daquele que é seu. E quando nós oramos isso, nós devemos entregar a Deus a nossa ansiedade. Eu sei que é difícil, tá? Eu vou dizer isso, que às vezes você realmente olha para a sua panela, olha para a sua geladeira e fala, Deus, não tenho nada para comer, como é que vai ser? O meu cartão está zerado, não vou receber agora, como é que faz? Mas olha, quando nós confiamos em Deus, realmente Deus abençoa, Deus toca em alguém que você nem conhece, alguém vai lá, toca na sua casa e fala assim, pastor, eu trouxe isso para você hoje. Ai, mas por quê? Porque estou sentindo no meu coração, Deus mandou te abençoar e assim acontece. Nós temos que entender que sim, todos nós aqui gostaríamos de sim, olhar na nossa conta bancária todo mês um salário de 10 mil, 15 mil, glória a Deus por isso. Mas melhor do que ter um salário alto é você saber que você tem um Deus que quando você não tem onde tirar, Ele é poderoso para falar assim, eu vou te abençoar hoje, eu vou cuidar de você. Ele vai falar assim para você, dorme tranquilo porque amanhã vai ter comida na mesa. Dorme tranquilo porque amanhã você vai ter o que vestir, meu irmão. Isso é loucura, o pastor falou que tem que entrar na loucura dele, e eu já sou louco de natureza, né? Então pronto. Porque nós temos que crer. Ele riu de mim porque eu mandei para ele realmente um projeto. Eu mandei uma mega igreja escrito assim, Igreja Evangélica Eliahu, um projeto. Vai ser daquele jeito? Não vai, não me interessa, mas eu sou maluco. Eu ando na rua às vezes falando assim, Senhor, é aqui, será? Senhor, será que vai ser aqui? Eu creio porque eu realmente acredito que Deus é poderoso, amados. Ele é dono do ouro, dono da prata e Ele cuida dos seus. Ele nunca deixou faltar nada. Davi disse isso, é verdade. Já fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Tem hora que a gente passa dificuldade? Tem. Tem hora que vai faltar? Tem. Todo mundo, nós estamos vivendo no mundo, né? Nós estamos na terra, fazer o quê? Mas olha, é maravilhoso saber que Deus, Ele, né? Ele está ali, ó. Opa, a meu servo, minha serva, eu vou abençoar, eu vou cuidar, eu vou tratar. E eu vejo isso na minha família, na minha esposa, com tudo que tem acontecido. Eu vejo isso na vida de muitas pessoas aqui. Então nós devemos realmente entender e buscar este Deus e saber que Ele sim, Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele cuida de nós em todos os momentos. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que oração poderosa. Senhor, né? Pastor Vitor aqui, o pãozinho quentinho, né? Olha que vitória. Senhor, o pão de hoje, o café de hoje, me dá aí para que eu possa estar sustentado para cuidar daquilo que eu preciso. Nós conhecemos a história da Bíblia, nós conhecemos e sabemos que o povo saiu do Egito, não tinha supermercado, não tinha nada, não tinha Hotmart, não tinha nada, mas uma coisa tinha, o Deus Todo-Poderoso. Uma coisa tinha, os anjos iam na frente, os anjos e um anjo ia atrás, e a Bíblia fala que todo dia Deus fazia chover do céu o maná. E todo dia o povo ia lá, colhia o maná, cozinhava e ficava sustentado. Coisa maluca isso. Você tem uma criança, olha para o sapatinho da criança, é aquele sapatinho. 5 anos, o sapato cresceu. 10 anos, o sapato cresceu. 40 anos, o mesmo sapato. Isso é que é Deus, irmãos. Como dizia o pastor, o resto é Baal. O resto é resto, Deus é Deus poderoso. Ele cuida de mim, cuida de você, cuida de nós. Dá um glória a Deus comigo nessa noite, amados. Olha só, quando o Satanás vier falar para você assim, ó, não vai dar em nada, você vai perder, o seu Deus te largou, para com essa bobeira, para de ir à igreja, para de orar, para de clamar. Sabe o que você vai dizer para ele? Fala assim, Satanás, você pode até dizer isso para mim, eu sou uma pessoa que às vezes vou até ouvir, vou ficar xoxinho, mas deixa eu te falar uma coisa, o meu Deus é o Deus poderoso. E você vai dizer assim, sai para lá, Satanás, porque da minha vida quem cuida é Ele, é o Eterno. Saiba lá, Satanás, porque quem cuida de mim não dorme. Quem cuida de mim
vigia 24 horas por dia. Eita glória! Então, amados, isso é importante. Deus, Ele cuidou do povo no Egito durante anos. Você acha que Deus não é poderoso para cuidar de você? Você acha que Deus não é poderoso para te abençoar no que você precisa? Nós temos falado com o pastor, um templo novo no centro. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus. Mas olha, esqueça, não, vamos nos lembrar do quê? Ele é o dono da prata e do ouro. O que é Bitcoin para o eterno? O que é milhões, trilhões, quadrilhões para Deus? Deus deve olhar para o maior milionário do mundo e falar assim, chega nem perto. Junta uns 1000 de você aí, meu filho, que eu ainda sou mais rico. Essa é a loucura, irmão. Loucura. O pastor falou que se Deus quiser faz chover petróleo da lâmpada e faz. De hoje para amanhã pode alguém realmente tocar e falar, pastor, eu não sei não. Eu tenho isso aqui e de repente eu orei, Deus me tocou em mim para te abençoar. Toma. É isso, amados. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, amém? Ele nos dá o pão de cada dia. Ele cuida de nós. E aí nós temos essa parte do perdoa as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Olha que interessante essa parte. Isso não é uma troca. Mas isso é uma, digamos assim, Deus não está trocando conosco. Mas Deus está nos ensinando. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser abençoado? Abençoe. Você quer receber? Dê primeiro. Nós às vezes oramos, Senhor, o Cláudio me deu um tapa aqui na minha cara, Senhor, como é que eu vou perdoar ele? Deus vai e fala, perdoa. Existe uma passagem na Bíblia, né, que acredito que foi Pedro, que virou para Jesus e falou assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí o Senhor falou com ele assim, 70 vezes 7. 490 vezes, beleza. Meu irmão faz gracinha comigo 490 vezes, depois disso eu dou na cara dele. Mas o Senhor está me ensinando o quê? Não é 490 vezes, né? Para o judeu significa para sempre. E nessa história é interessante, porque Jesus conta uma história, Jesus fala assim, um homem devia certa quantidade de dinheiro para um senhor, e aí o senhor fala com ele assim, vou vender seu filho, vou vender você, vou vender sua esposa para pagar minha dívida, e ele fala isso com ele. E aí aquele homem chora, né, pede perdão, não senhor, não faz isso não, minha família tal, me perdoa, me desculpa, eu vou te pagar, ou me perdoa. E aí a Bíblia diz, né, Yeshua falando que aquele homem foi perdoado. Vamos colocar números aqui. Imagine que você tem uma dívida de 1 milhão, uau, né? Mas você vai a pessoa que você está devendo, e a pessoa fala assim, tá bom, eu sou bonzinho, eu te perdoo. E aí você se encontra com o pastor Michael, que te deve R$100. Pastor Michael Loteiro. Eu não devo ninguém não, deixa eu olhar aqui. E aí você me vê, e aí você já vem voado para cima de mim, me dá voadora, me dá bicudo, me bate até, e chama a polícia para mim aí. O senhor do 1 milhão descobre. Sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai te pegar e vai te julgar na prisão, da masmorra. Sabe por quê? Porque ele te perdoou uma dívida grande e você deveria perdoar uma dívida menor. É isso que Deus está nos ensinando. Quando você aprende a perdoar, Deus lá no céu, Ele realmente te perdoa. Ele falou, amém, vou te abençoar. Perdoar é fácil, pastor? Não, mas você precisa querer fazer. Perdão não é uma atitude tipo assim, eu te perdoo, Cláudio. Não, perdão é, Cláudio, você pisou no meu calo, eu te perdoo. Vamos conviver. Vamos vencer, vamos superar. Não é toda hora que eu vejo o Cláudio, ai meu Deus, ele vai pisar no meu calo de novo. Não. Se eu perdoei, está perdoado, amado. Tem que deixar isso para lá. Agora, as pessoas perdoam, mas todo dia fica assim, né? Você lembra? Imagina se Deus realmente fosse assim conosco. Imagina se o Eterno todo dia falasse assim, você lembra disso, meu irmão? Misericórdia. A lista ia ser grande. Eu acho que, sei lá, né, eu ia ter que viver muito, porque a lista é grande. Mas a Bíblia nos mostra que Deus nos perdoa. Então nós temos que perdoar as pessoas que nos ofendem. Seja familiar, seja lá quem for, amados, perdoe. Porque Deus realmente, Ele nos perdoa. E olha, abra comigo a sua Bíblia aí. Colossenses 3, verso 13 fala disso. Colossenses 3,13.
Colossenses 3:13. Olha o que diz a Bíblia. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Pastor, por que eu tenho que perdoar? Porque Deus perdoou você. Não tem conversa. Pastor, mas o fulano fez isso comigo, fez aquilo. O que você fez contra Deus? Amados, nós temos que viver o Evangelho. Que maravilha isso. Olha o que é o Pai Nosso. Yeshua está nos ensinando isso todo dia. Nós oramos pedindo a Deus para que Deus realmente nos ensine a perdoar as ofensas. Pedindo a Deus que nos ensine a realmente cuidar uns dos outros. A realmente aprender a conviver. Isso é o que o Senhor está mostrando para nós através dessa oração poderosa, Pai Nosso. Que nós muitas das vezes esquecemos de orar ou oramos de vez em quando o pastor põe na tela. E oramos aí com cara, né, tipo, Pai Nosso que está no céu. Não. Essa oração é uma oração que muda, que faz coisas poderosas, amados. Aliás, afinal de contas, foi Yeshua que nos ensinou. Olha o que diz Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Por quê? Se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Olha que seriedade. Eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. Eu quero ser abençoado, mas eu não quero abençoar. Então, olha o que o Senhor está nos ensinando. Quer que o Senhor te perdoe, meu irmão? Perdoa. Seja lá quem fez alguma coisa contra você. Não fique guardando ressentimentos, não fique, alimentando aquilo. Eu acho que essa questão da mágoa, essa questão do perdão, ela tem muito a ver com isso. A gente fica alimentando. Né? A nossa mente, ela é poderosa demais, irmãos. Ela é uma bênção. Mas para as coisas ruins, ela é terrível. Porque ela fica lembrando. A minha esposa falou isso. Mas eu acho que ela queria dizer aquilo. Mas aquilo outro. Aí vai. Ao invés de eu chegar em casa, às vezes, falar com ela alguma coisa e perdoar ou querer resolver, não. Aquilo que eu estou pensando vira uma bola de neve maior e aí coloca uma barreira entre a gente vai ficando cada vez mais distante. Então, quando nós temos alguma coisa contra alguém, acredito eu que Yeshua também estava nos ensinando o seguinte, olha, vamos crescer. Acho que ele está dizendo isso para nós, vamos crescer. Está na hora de nós sermos homens e mulheres para resolver as situações. Se nós temos uma coisa um contra o outro, nós não temos que ficar de picuinha, tipo assim, não vou falar não, porque sei lá. Não, tem alguma coisa contra mim? Chega para mim e fala, pastor, aquele dia você fez isso, você fez aquilo. Às vezes eu fiz realmente, mas às vezes eu não fiz com a intenção que você acha que eu fiz. Porque tem coisas diferentes. Às vezes você realmente olha, eu realmente estava pensando hoje, é uma questão. Existem coisas que você vê, mas você não enxerga. Às vezes, né? Por exemplo, o Ranieri é voado na rua, o Cláudio é outro. Eles estão andando na rua os dois. Você passa do lado, eles não te enxergam. Não sei como é isso, mas não enxerga. Aí alguém vai falar assim, o Cláudio é metido, o Ranieri não me viu. Não, é eles, é só assim. Então você tem que acostumar. Se você vê eles na rua, não pense que eles vêm. Aí você vai chegar aqui na igreja, o Cláudio é ministro de louvor, o Ranieri está na mesa de som, mas quando está na rua nem cumprimenta as pessoas. É eles. Então a gente tem que aprender a entender uns aos outros. Entende como é Bíblia? Eu tenho pensado muito nisso, é verdade. Às vezes a gente tem que chegar para as pessoas e falar assim, por que você faz assim? Por que você age assim? Não ofendendo, mas por que você pensa assim? Vamos conversar, vamos entender. Porque quando nós começamos a entender, nós começamos a crescer juntos. Aí nós vamos criar dentro da igreja uma coisa que se chama comunhão. Como o pastor tem falado. Comunhão é sentar realmente para tomar café, é sentar para almoçar, mas acima de tudo é sentar para conhecer e conversar sobre a palavra. Às vezes a gente sai dos pastores para conversar, para reunir, para fazer algumas coisas. Nem todo mundo come a mesma coisa, nem todo mundo pensa do mesmo jeito, nem todo mundo gosta do mesmo tipo de roupa, nem todo mundo gosta de futebol, nem todo mundo gosta das mesmas coisas, mas nós gostamos de uma coisa em comum, que é a palavra de Deus, que é Deus. Então isso já é motivo para nós estarmos juntos. O futebol, essas coisas aí, fica para depois, ou fica para quem gosta.
Quer assistir seu jogo? Vai lá assistir. E às vezes eu vou lá assistir com você também, mas eu estou aqui como se não tivesse. Mas eu estou aqui, já que você gosta, entende? É isso que é comunhão, amado. É isso que o Senhor está nos ensinando. Perdoe as vossas ofensas, porque eu perdoo vocês. Perdoe as vossas ofensas, que eu perdoei tanto vocês, que eu enviei meu filho na cruz para que ele morresse por todos nós. Então, amados, eu sei, tem gente que machuca, tem gente que é complicado, tem gente que é difícil, mas, como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Glória a Deus por isso, amados. E o interessante é isso. A gente gosta, às vezes, de julgar. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que está dentro de mim. Então a gente tem que realmente nos colocar diante de Deus, porque Deus, Ele sabe. Então, amados, tem algum problema com o seu irmão? Chama ele num cantinho e fala assim: vamos resolver? Vamos parar de gracinha? E vamos, vamos lá, quebrar o pau de uma vez aí, o que é que está acontecendo? Fala, tem que falar, eu escuto. Às vezes a gente tem essa questão também de falar com as pessoas isso. Eu tenho medo de falar uma coisa, às vezes, com uma pessoa, porque eu tenho medo de como aquela pessoa vai reagir com aquilo, com aquela questão. Porque às vezes também eu não estou tão certinho. Mas nós somos seres humanos, amados. É tempo da igreja Eliahu, já que nós estamos aqui, amadurecer. Vocês pensem comigo no seguinte: nós queremos um templo lá no centro da cidade, sim ou não? Hoje nós temos o que aqui? Umas 20 pessoas, mais ou menos? 30? Tá, vamos multiplicar isso aí, 30. Pensar que a gente vai ter um templo aí básico, 900 pessoas. Já são isso aqui, algumas vezes mais. Aí com as pessoas que estão aqui a gente não se entende. Imagina ter 900 dentro do ambiente. Coitados seus pastores. A coisa vai ficar estreita. Mas se nós tivermos uma igreja abençoada, unida, uma igreja que se entende, uma igreja que se resolve, uma igreja que não deixa as bobeiras aí destruir a obra de Deus, Deus vai mandar mais 10, e aí esses 30 cuida dos 10, edifica os 10, mais 10, mais 10. Daqui a pouco nós vamos ter realmente uma igreja grande de pessoas edificadas, saradas e abençoadas. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque somos melhores? Não, mas porque nós aprendemos o mínimo, a plantar e a colher. Eu tenho falado isso com o pastor Aralá, e às vezes a gente tem conversado, eu falo isso com a minha esposa esses dias e com a Sara. As coisas muitas das vezes acontecem ou não acontecem por coisas mínimas. Um edifício, ele não cai por grandes coisas, não. Um edifício, ele cai porque muitas das vezes aparece lá uma rachadura. Aí o engenheiro fala assim: não, isso aí não é nada não. Um edifício desse de 100 andares não vai cair por causa de uma rachadura. Só que ele não sabe que aquela rachadura, muitas das vezes, está num ponto central daquele prédio. E aquela rachadura começa a crescer, 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 e de repente ouve-se uma história, ouve-se falar que aquele prédio de 100 andares veio ao chão, porque tudo começou com uma rachadura. Então, amados, não deixe que as pequenas coisas destruam você ou destruam a obra de Deus. Tem coisa para resolver? Resolva. Tem coisa para falar? Fale. Tem coisas que você quer realmente entender? Peça para entender. Porque muitas das vezes, como que a gente vai saber também o que você quer se você não fala? Então a gente tem que realmente se comunicar. Vamos nos comunicar melhor, amém? Para que Deus possa cumprir os planos dele em nós. E por último, a última parte do texto, aliás, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Hebreus 2, verso 10, diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo... É isso mesmo? Eu acho que eu coloquei alguma coisa errada. Falha nossa, falha técnica. Agora eu não lembro qual que é não. Vamos para o próximo. Abra sua Bíblia então comigo em Tiago 4:7. Eu li isso hoje e ainda anotei errado. Eita glória. Acontece. Tiago 4:7 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha que importante. Senhor, olha o que a Bíblia nos mostra, que a tentação vai vir, sim ou não? Vai vir, todo dia ela vem.
Mas olha o que o Pai Nosso fala: Senhor, a tentação vai vir, a circunstância vai vir, a dificuldade vai vir, mas não me deixe cair nela e me livra do mal. Que a cada dia você esteja orando: Senhor, me ajude a não cair naquilo que vai vir contra mim. E olha que oração poderosa. E o Senhor é poderoso, como diz aqui Tiago. Quando você resiste a Satanás, ele foge de você. Quando você é um homem ou uma mulher que resiste ao pecado, o diabo tem que ir embora. Quando você é um homem ou uma mulher que resiste em oração, resiste em fé, resiste estando na casa do Senhor, o Satanás ele tem que ir embora. Isso é bíblico, amados. Resistir ao diabo, ele vai fugir de você. O que é resistir? Resistir é quando uma força vem contra você e você permanece firme, não saindo do lugar. Resistir é quando uma coisa está difícil, mas você está ali firme, falando: não, amém, aleluia, vai dar certo. Resistir é quando tudo vem contra você para você fugir, mas você fala assim: não vou fugir, vou ficar aqui. Resistir é quando a igreja, quando as pessoas olham assim: não vou no culto de oração não, eu não vou fazer isso não, aí você fala assim: não, eu vou. Resistir é isso. É quando tudo parece que não vai dar em nada. Você olha pela fé e fala assim: eu creio no Deus que eu sirvo. E Satanás tem que olhar para nós e falar assim: não tem jeito não. Demônios, vamos embora. Batam em retirada, porque esse aí resiste em oração, mesmo que ainda o que ele pediu não chegou. Esse aí resiste, estando na igreja. Esse aí está buscando a Deus, então vamos embora. Por isso, amados, orem todo dia: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal. Não me deixe, Deus, pecar. Porque o pecado vem, amados, é pecado pelos olhos, pecado nas mãos, pecado, os nossos pés querem andar onde não deve, o nosso ouvido quer ouvir o que não presta, a gente quer ir onde não pode, a gente quer fazer o que não deve, mas todos os dias nós temos que orar e falar: Senhor, não, me ajude, Deus, a realmente resistir, e que em nome de Jesus, todas essas coisas caiam por terra, e eu no final do dia, possa estar de pé glorificando, falando: Senhor, venci mais um dia. Que o dia de amanhã, o Senhor continue comigo. Que oração poderosa, amados, o Pai Nosso. E por último, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A Bíblia nos mostra que o Senhor, Jesus fala, a Bíblia fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo e é o mesmo sempre. O Deus, tem uma canção que fala: o Deus de Moisés, Deus de Josué, Deus de Abraão, Deus de Jacó. O pastor falou isso aqui outro dia: o Deus de Davi, o Deus da Bíblia. Aquele Deus lá é o mesmo Deus meu e o mesmo Deus seu. O Deus que reina para todo sempre. O Deus que, e Apocalipse mostra, uma visão poderosa de Yeshua. Apocalipse capítulo 5, verso 13 e verso 14. Olha o que diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e o adoraram, porque ele é digno de honra, ele é digno de louvor, ele é digno de todas as coisas. Sabe? É muito frustrante realmente. Imagina você, Deus faz tudo para nós, você vem para o culto e fica aí: hoje não quero louvar, hoje não quero cantar, hoje não quero fazer nada porque eu estou chateado. Amados, Deus, ele é Deus, ainda bem, porque ele olha para nós e fala: você é miserável, te dei o ar, te dei água, faltou comida na tua mesa. Imagina se Deus jogasse na nossa cara igual a gente joga na cara das pessoas. Imagina, irmão, se Deus falasse com você como falou com o jovem: vem cá, jovem, vamos conversar. Não, obrigado, Senhor, melhor não, melhor não, porque eu vou ser muito humilhado, com certeza. Então, amados, é isso. Deus, ele é poderoso para cumprir os seus propósitos na minha vida, na sua vida. E eu quero encerrar essa parte 3 do Pai Nosso, dizendo para vocês isso: ore o Pai Nosso, mas ore com fé. Feche o seu quarto e ora realmente dizendo: Senhor, Tu és meu Pai. Senhor, Tu estás nos céus, mas eu sei que o Senhor está aqui também comigo. Senhor, que o Teu reino venha, como é no céu, reina sobre mim, reina na minha vida, faça a Tua vontade. Deus, não deixa faltar o pão de hoje não, porque as coisas estão complicadas, mas cuida da minha vida. Senhor, me ajude a perdoar, me ajude a tirar de dentro de mim esse rancor, me ajude a tirar de dentro de mim essa mágoa, me ajude a tirar de dentro de mim esse ódio.
porque o Senhor reina para todos sempre. Amém? Deus abençoe vocês, aplauda o Senhor nessa noite, aleluia.